Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcelo, bem-vindos ao canal Matematicando. Hoje nós vamos falar um pouco sobre velocidade média. Sim, nós não estamos em aula de matemática, estamos em aula de física agora, tá? Mas antes de começar a aula, a videoaula, já vou lembrando vocês de se inscrever no canal, de ativar o sino das notificações para que você não perca nenhum vídeo, tá? Bora lá pro vídeo, vamos lá. Velocidade média, tá? Primeira coisa, a gente tem que pensar no que é velocidade. Quando você está andando, tanto a pé ou de carro a gente acaba percebendo mais. As placas que tem na rua, elas têm um número e uma simbologia, né? Então, lá numa placa, por exemplo, está escrito dentro da cidade lá, 60 quilômetros por hora, tá? Então, o número 60 km/h, tá? Essa é a simbologia que você vai ver por aí nas estradas que temos por aí, tá? O que tem nessa simbologia? O que essa placa significa? Essa placa significa a velocidade máxima permitida naquela via, tá? Então aqui a gente já consegue associar o que é velocidade. Velocidade é quilômetros por hora, certo? Não é a única medida de velocidade, mas é uma das medidas de velocidade, quilômetros por hora. Então, nós temos ali quilômetros, que é uma unidade de distância, né, de distância, e hora, que é uma unidade de tempo. Então, nós temos que a velocidade é a hora, a distância, dividida pelo tempo, certo? Então, com isso, a gente já consegue calcular várias coisas, tá? Então, por exemplo, eu estou andando com um veículo, passo numa determinada estrada e lá você tem então a marca de 100 quilômetros, tá? Continuo andando por essa mesma estrada e você tem então logo, né, decorrido uma hora de estrada, você tem então uma nova placa com 200 quilômetros, né? Então, o que são essas placas que você vê na rodovia? Essas placas indicam a distância que você acaba de percorrer. Então, a primeira placa dizia 100 quilômetros, a segunda placa dizia 200 quilômetros. Então, eu levei uma hora para conseguir atingir essa distância, tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos que, durante uma hora, eu consegui percorrer a diferença das placas, ou seja, a posição final, 200, menos a posição inicial, 100. Eu consegui percorrer 100 quilômetros em uma hora. Então, se eu for calcular a velocidade média, eu tenho como velocidade média 100 quilômetros por hora. Muito bem, assim, como é que eu faço para transformar metros por segundo em quilômetros por hora e vice-versa, tá? Importante que vocês lembrem que para transformar metros por segundo em quilômetros por hora, eu tenho que fazer a multiplicação desse valor por 3,6, tá? Então, se por exemplo eu tenho lá 10 metros por segundo e eu quiser transformar esses 10 metros por segundo em quilômetros por hora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse número 10 e vou multiplicar ele por 3,6 e esse valor vai gerar os quilômetros por hora. Nesse caso, 36 quilômetros por hora. Ah, mas e como é que eu faço para transformar quilômetros por hora em metros por segundo? Bem, se eu multipliquei para chegar nos quilômetros por hora, para sair do quilômetro por hora e chegar em metros por segundo, eu faço o mesmo processo, só que invertido, com a operação inversa, tá? Como assim a operação inversa? Se eu tiver, por exemplo, 36 km por hora e eu quiser transformar isso em metros por segundo, eu vou pegar o número 36 e vou dividir ele por 3,6, ou seja, operação inversa. E com essa operação eu vou conseguir chegar no 10 metros por segundo, tá? Importante que vocês anotem essa pequena fórmula. Não chega a ser uma fórmula, né? Mas enfim, metros por segundo para transformar em quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. Quilômetros por hora para transformar em metros por segundo, você faz a divisão por 3,6, tá? Ah, mas para que eu vou usar isso? Bem, você vai usar isso nas aulas de física.
Brinca... Bem, enfim, brincadeiras à parte, ô diretor, tu corta isso depois, por favor, né? Brincadeiras à parte, você vai usar sim nas aulas de física, né? Fora disso, você não pensa assim, se eu pegar aqueles 60 km por hora, com quantos metros por segundo vai dar? Não, você não pensa isso na vida real, você está calculando em física, tá? Outra coisa, nós vamos transformar então, nós vamos calcular agora então, uma pequena situação para calcular como é que funciona a fórmula da velocidade média, tá? Então, primeira coisa, eu tenho um objeto que sei lá, eu estava com o cronômetro parado, né? E aí eu acionei esse cronômetro, tá? Depois de 2 segundos, esse meu objeto, ele passou de 0, ele estava na posição 0, e esse objeto passou da posição 0 para a posição 2, tá? Então, qual vai ser o cálculo que eu vou fazer? Tá? Você tem a velocidade média igual à distância dividida pelo tempo, tá? Como o objeto ele saiu do tempo 0 e chegou em tempo 2, ou seja, de 0 a 2, nesse mesmo tempo ele saiu da posição 0 e chegou na posição 2, nós temos o seguinte: você primeiro vai fazer a posição final menos a inicial. Então, você tem lá em cima, em vez de, não é o 0 primeiro, porque ele saiu da posição 0. Então, a posição final é a 2. Tá? Então, você tem 2 menos 0. Depois você tem também que o tempo foi 0 e o tempo final foi 2. Então, primeiro final, né? Então, 2 menos 0 também. Então, em cima você faz a subtração, né? 2 menos 0 dá 2. Embaixo você faz a subtração, né? 2 menos 0 dá 2. E, por fim, você faz a divisão do resultado de cima pelo resultado de baixo. Então, 2 dividido por 2. Temos, então, que a velocidade média foi de 1 metro por segundo, tá? Porque eu peguei e dividi 2 por 2 deu 1, tá? Mas aí, nesse caso é metro por segundo? Um objeto levou 2 segundos para percorrer 2 metros, né? Mas dá para fazer isso com quilômetros por hora? Pode. Se eu estiver falando de 2 quilômetros e 2 horas, ou 2, enfim, aí você vai ter resultado como 1 quilômetro por hora, tá? Então, o resultado vai depender do que eu colocar na fórmula. Então, se, por exemplo, eu tivesse lá 2 quilômetros percorridos em 2 minutos, né? Que é mais ou menos o que a gente teria num carro, assim, né? 2 quilômetros em 2 minutos. Então, o resultado seria quilômetros por minuto, tá? Então, a fórmula ela é adaptável, né? Não necessariamente eu tenho que usar só quilômetro por hora ou metro por segundo. Eu posso usar metro por minuto também, se fosse o caso, tá? Metro por minuto, metro por segundo, quilômetro por hora, quilômetro por minuto, quilômetro por segundo, tá? Então a unidade vai depender do que eu tenho, certo? Muito bem, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo da aula de hoje. Lembrando para você se inscrever no canal, ative o sininho das notificações para que você não perca nenhuma videoaula, certo, gente? A videoaula de hoje então foi sobre física e a próxima a gente faz sobre matemática. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!